Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui, bem-vindos de volta aí ao canal. Se você não conhece o canal ou está vindo aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal, tá? Deixa seu like no vídeo. E a aulinha de hoje é sobre efeito Joule, lâmpada incandescente e fusível, tá? Essa aulinha, ela está fechando a ideia do que é resistores. Então, nós temos aí, em aulas anteriores, que estão disponíveis aí no canal, a parte de resistores, né? Primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, temos também a associação de resistores em série em paralelo e a associação mista de resistores. E agora, para fazer o fechamento de resistores, a gente vai falar um pouquinho do efeito Joule relacionado à lâmpada incandescente e à fusível, para você saber um pouquinho mais, porque essas coisas caem no Enem, tá? Então, acompanha a aula aí e não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @physiquesgo, para ser informado sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então vamos começar a aula falando desse efeito Joule, né? Lâmpada incandescente e fusível. Lembrando que dentro de fusível a gente também vai falar sobre a questão dos disjuntores, tá? Bom, a gente sabe o seguinte, que o efeito Joule ele pode ser indesejável para vários equipamentos elétricos e eletrônicos, em geral. Mas existem alguns aparelhos que funcionam exatamente por conta do efeito Joule. Então, por exemplo, o chuveiro elétrico, o ferro elétrico, os aquecedores elétricos em geral, eles têm o efeito desejado, sendo justamente o efeito Joule. Então, para esses aparelhos, a gente tem a função do efeito Joule sendo primordial. Só que existem também outros aparelhos que servem como defesa e utilizam o efeito Joule para poder se defender de uma corrente elétrica muito elevada, que é o caso dos fusíveis, tá? Então, a partir de agora, o que a gente vai falar é sobre esse efeito Joule e como funciona, por exemplo, na lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, como que é o funcionamento dela, né? A lâmpada ela tem algumas características que são importantes e alguns elementos que a gente vai destacar aqui. Primeiro, nós temos os contatos. Esses dois aqui, ó, são os contatos da lâmpada para ela poder funcionar. Ou seja, esses contatos aqui seria o negativo e qualquer parte aqui seria o polo positivo dela, tá? Então, na verdade, quando você vai ligar uma lâmpada a um determinado circuito, você tem que tocar os dois pontos. É por isso que quando você começa a atarrachar a lâmpada lá, para ela poder funcionar, no princípio, quando você está torcendo, ela não está tendo a luminosidade ainda. Por quê? Porque o polo negativo não tocou ainda no fundo do bocal lá, que é onde você está encaixando. Então é por isso que ela não teve ainda o processo de acendimento, ela não está ligada à rede. Além disso, você tem aqui o bulbo, né? Esse aqui é o bulbo. E o bulbo, ele tem uma característica interessante, que é o seguinte: esse bulbo, anteriormente, ele era promovido a partir do vácuo. E aí, para que serve isso, né? Porque aqui dentro eu tenho o filamento de tungstênio, tá? Aqui é um filamento. Esse filamento de tungstênio é o que vai produzir a luminescência. Por quê? Porque ele vai ficar incandescente. Por que ele fica incandescente, professor? Porque vamos pensar o seguinte, aqui o que está acontecendo é que eu tinha a chegada da corrente elétrica num duto que era extremamente grosso comparado a esse filamento aqui de tungstênio. Esse filamento aqui de tungstênio, ele tem aproximadamente 0,1 milímetros de diâmetro. Então, esse tamanho, ele é muito reduzido. Como ele é muito reduzido, a corrente elétrica que chega aqui pelo polo positivo, ela vai chegar e ela vai tocar esse filamento, passar por esse filamento, e como o caminho vai ficar muito estreito, eu vou ter choques efetivos. Esse filamento aqui, ele suporta uma temperatura de 3.400 graus Celsius para poder entrar no processo de fusão. Então, até 3.400 graus Celsius, ele está no estado sólido. E aí o que acontece é que quando esses elétrons começam a se chocar aqui dentro, eles vão fazer com que esse filamento se aqueça e atinja uma temperatura de aproximadamente 3.000 graus Celsius. A essa temperatura, esse filamento, ele fica exatamente incandescente. Então, esse filamento fica incandescente. E ao ficar incandescente, o que na verdade está acontecendo, né? Os átomos estão sendo excitados de tal maneira que lá na eletrosfera os elétrons eles estão saltando de camada. Ou seja,
modelo atômico proposto pelo Rutherford Bohr, o que está acontecendo aí é que os elétrons eles estão saltando para camadas mais externas. Só que ao saltar para camadas mais externas, ele logo retorna para a camada mais interna e ao fazer isso, ele está produzindo a luz, né? Por que ele está produzindo luz? Porque ele está transformando essa energia cinética que ele adquiriu em uma energia agora, liberando energia na forma de luz, tá? Então, o que tá em questão aqui nesse momento é que esse filamento aqui, ele está emitindo luz. E aí, esse filamento ele tem um desgaste muito grande. Principalmente porque antes, quando se produzia o vácuo, ele poderia sublimar. Ou seja, esse filamento ia ficando cada vez mais fino até que chegava um momento que ele se rompia. Então, para aumentar a vida útil da lâmpada, colocou-se o argônio ou o criptônio aqui dentro dessa lâmpada a partir de um determinado momento para que pudesse durar mais essa lâmpada. Porque esses dois gases, eles não são reagentes com outras substâncias. Então, com isso, o preenchimento sendo por argônio ou criptônio, eles seriam inertes, e sendo inertes, eles não fariam reação com esse filamento. Então, você produz, vamos dizer assim, uma vida útil maior para essa lâmpada. Ok, então a ideia básica da lâmpada é o quê? É promover a passagem de corrente por um filamento muito, 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 muito estreito. Aí, com detalhe, ele aqui, ó, ele fica enroladinho assim, ó. Como ele fica enroladinho assim, aqui não tá dando pra gente ver porque ele é minúsculo. Mas se eu esticar isso aqui, o comprimento disso aqui pode chegar até 1 metro. E se ele chega a 1 metro, pessoal, significa, vamos pensar na segunda lei de Ohm, R é igual a ρ vezes L sobre A. O diâmetro do fio ele é extremamente curto. Nós estamos falando aqui de 0,1 milímetros quadrados de área. E aí, na verdade aqui, nós temos que pensar o seguinte, o diâmetro seria de 0,1, né? Então, a área dele seria pegar esse diâmetro que seria de 0,1 e ainda dividir isso aqui como raio como 0,05 milímetros. E aí calcular a área. Quer dizer, essa área é extremamente pequena. E o comprimento, para ser 1 metro, é extremamente grande comparado com esse diâmetro aqui, né? Então, eu quero te mostrar que a resistência acaba sendo extremamente alta e por isso eu chego nesse aquecimento aqui de 3.000 graus Celsius, que é o suficiente para o filamento ficar incandescente. Então, a lâmpada, ela é um claro efeito Joule acontecendo de modo a liberar energia na forma de calor, mas também na forma de luz. O detalhe aqui é que o aproveitamento é muito baixo na forma de luz, né? Porque a maior parte da energia acaba se dissipando na forma de calor. É por isso que você pega uma lâmpada dessa de incandescente e percebe que ela está extremamente quente, né? Porque isso aqui esquenta demais por conta do efeito Joule. Então, por isso a eficiência dela é baixa. É baixa porque a maior parte da energia está sendo dissipada na forma de calor e não na forma de luz. E é por isso que ela tem sido substituída com o tempo aí pelas lâmpadas eletrônicas e mais recentemente pelas lâmpadas de LED ou Super LED que a gente já tem aí no mercado, tá bom? Então basicamente é isso. Então você tem na lâmpada o bulbo, onde o bulbo ele vai ser preenchido com argônio ou criptônio. Você tem um filamento que está sendo enrolado de forma helicoidal e pode chegar até 1 metro. Esse filamento ele tem um diâmetro muito pequeno e isso faz com que você tenha um superaquecimento da lâmpada chegando a 3.000 graus Celsius. Tá? E aí, no caso, o ponto de fusão é 3.400. E por que queima, professor? Porque com o tempo isso aqui vai evaporando, né? Então esse calibre vai ficando cada vez menor. E aí vai chegar um momento que ele vai romper. Uma outra situação é que com o aquecimento e o resfriamento, o aquecimento e o resfriamento, você pode mexer na plasticidade do material. E essa plasticidade pode ficar um pouco mais rígida e você tem o rompimento desse fio. Se romper o fio, como a corrente elétrica não salta de um lugar para o outro, então você tem a lâmpada queimada e você tem que fazer a substituição dela, tá bom? Então, estamos sabendo tudo sobre lâmpada incandescente a partir de agora. Aí agora a gente vai falar do fusível. O que é o fusível? O fusível é um elemento ou um dispositivo que é acrescentado ao circuito elétrico com o objetivo de proteger contra a intensidade de correntes elevadas. Então, por exemplo, tem um pico de energia aí e você tem uma passagem de corrente muito grande por um determinado aparelho.
para evitar que esse aparelho queime por conta da passagem superior ao que ele suporta com relação à corrente, então você coloca um dispositivo no início desse dispositivo para não permitir a entrada da corrente nele. Como que vai funcionar isso? Seu comportamento básico é de um condutor de baixo ponto de fusão, que se funde, ou seja, ele vai derreter ao ser atravessado por uma corrente elétrica de intensidade maior que um determinado valor. Então, o fusível ele vai servir para proteger o seu circuito. E aí você tem dois tipos usuais de circuito, de fusíveis que podem ser colocados no circuito. Você tem esse aqui, que é uma cápsula, né? Você pode utilizar esse aqui. E tem também o relacionado com o de enroscar, né? Então são dois modelos distintos que podem ser utilizados para você proteger o seu circuito. Então esse aqui é muito similar à ideia da lâmpada, né? Onde você tem um ponto que é o polo positivo e o outro que é o negativo. Então a corrente vai passar por aqui e se a corrente ela ficar superior ao valor que ele suporta, ele vai simplesmente derreter, né? Então esse aqui é um fusível de rosca, enquanto esse aqui é um fusível de tubo ou de cápsula, tá? E aí, aqui é a mesma coisa, né? A corrente vai passar por aqui, se for superior ao valor, ele vai derreter e não vai permitir que a passagem de corrente continue. Então ele abre o circuito. Então, basicamente, o que é feito é para proteger o circuito. O fusível ele serve única e exclusivamente para proteger. Como que ele protege? A partir do efeito Joule. Dependendo da temperatura que esse fio que está passando aqui por dentro alcance, ele vai sofrer um processo de fusão e aí ele não vai permitir a passagem de corrente e aí queima ele e não queima o circuito. Quando queima um fusível, o que você faz? Você vai lá, substitui ele por outro, o seu sistema dali para frente está todo protegido, você substituiu, ele volta a funcionar, tá bom? Hoje em dia, nas casas, a gente não usa mais a ideia do fusível. O que a gente usa? Detalhe aqui é que o símbolo de fusível é esse aqui, tá? Então, sempre que tiver um dispositivo, um fusível no seu circuito elétrico, o símbolo para esse fusível é esse Szinho aqui composto no circuito, tá? Como eu estava dizendo, hoje em dia a gente não usa muito mais o fusível para poder cuidar, por exemplo, da parte da corrente que passa para dentro das casas. Então, o que é utilizado hoje é o disjuntor. O disjuntor ele é maior justamente para poder proteger a casa ou o prédio ou os galpões industriais da descarga de corrente. Então, olha o que acontece. Quando a corrente é muito maior, esses disjuntores, o que eles fazem? Eles desarmam. E como é que é o efeito de desarmar deles, né? Quando a corrente passa por um determinado fio, ela vai produzir uma variação do campo magnético. E o disjuntor ele vai ter uma função de perceber essa variação do campo magnético sendo maior do que a convencional e desarmar. Qual que é a grande vantagem do disjuntor com relação ao fusível? No caso do disjuntor, a grande vantagem dele é que, ao ser desarmado, você simplesmente vai lá, vê o que aconteceu com a passagem de corrente sendo mais elevada, corrige o problema e arma o disjuntor de novo. Ou seja, não precisa substituir. Então, a grande vantagem de utilizar um disjuntor, ou os quadros, olha o tanto de disjuntor que tem esse quadro aí. Cada disjuntor desse vai para um cômodo da casa ou para uma região do prédio ou da indústria, enfim. Cada unidade tem o seu disjuntor. O que acontece nesse caso? Você fica protegido com relação às descargas elétricas que iriam para determinada unidade. Então, sei lá, o disjuntor 3 desarmou. Então, se o disjuntor 3 desarmou, possivelmente passou uma corrente maior do que suportaria aquela unidade específica. Você vai lá, verifica qual foi o problema, arma de novo o disjuntor e tudo certo. Se voltar a passar uma corrente maior, ele vai desarmar de novo. Lembrando que esse efeito está relacionado ao efeito magnético, tá, da corrente elétrica. Então, o primeiro está relacionado com o efeito Joule. Então, lá, o efeito Joule produz um aquecimento no fusível, e o fusível vai o quê? Derreter, e você não vai ter passagem de corrente, você protegeu o circuito. Nesse caso aqui, o que está acontecendo é que o aumento da corrente elétrica vai produzir um efeito que é um efeito magnético. A variação desse fluxo magnético vai fazer com que o disjuntor desarme, tá bom? Então, qual que é a diferença básica entre o disjuntor e o fusível? No caso do fusível, o efeito Joule produz esse derretimento. No caso do disjuntor, o efeito magnético produz o desarmamento do disjuntor.
A vantagem do disjuntor é que você não precisa substituir. No caso do fusível, sempre que ele queimar, você tem que ir lá e pôr outro, porque aquele foi inutilizado, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Era só para fechar mesmo o capítulo de resistores. Aqui no card, nós estamos indicando para você novos exercícios e novas aulas, então acompanhe aí, clica aí no card para você continuar assistindo aí as aulas, sabendo mais um pouco sobre física. Também vou pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho da notificação, que é importante para você receber mais conteúdo do canal, e pedir para vocês deixarem um like no vídeo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @physiquezgo. Valeu, muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau.